Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil entrou em campo ontem, quinta-feira, noite, Maracanã, para jogar contra o Chile. Jogo para o Brasil e para o Chile que não valeu absolutamente nada em termos de classificação. O Chile já não tinha mais chance mesmo e o Brasil já definiu a sua vida. Mas podemos ver algumas coisas interessantes aqui que vale a gente trazer e comentar. Beleza? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos nessa, muito obrigado a cada um de vocês, cada um que sempre chega aqui, assiste os vídeos, comenta, enfim, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado a cada um, gente. Me perdoem pela voz, porque eu amanheci um pouco, eu não sei se é uma gripe, se é uma sinusite, o que que é, mas vamos nessa. Vamos por aqui, gente. Bom, vamos lá, vamos falar da seleção brasileira, que teve um jogo, assim, o jogo em si, a partida, no geral, no todo, não foi um jogo espetacular, né? Não foi um jogo assim que o Brasil jogou muita bola, o Chile, etc e tal. Até porque o time do Chile, gente, é muito ruim. O time do Chile é muito fraco, convenhamos aqui. Cara, é muito fraco. Você via, a gente acompanhando o jogo ontem, eu tava ouvindo o jogo pela Rádio Band News, e a gente acompanhando ali, né? Pô, os caras iam sair jogando, errando passe besta, passe bobo. O time do Brasil ontem muito nervoso no primeiro tempo, sem conseguir finalizar. Às vezes tem umas coisas que acontecem que às vezes eu fico me perguntando, pô, teve uma bola ontem no segundo tempo, eu não lembro quem era o jogador, acho que não sei se era o Casimiro, não era o Casimiro, mas tava de frente, cara. Tava de frente, era só finalizar, ele rolou no Gabriel Martinelli que tava do lado dele. Era só ele bater pro gol. E aí o Martinelli erra o domínio e também não consegue finalizar. Então, às vezes, falta um pouco de coragem para os jogadores da seleção brasileira. Às vezes a chance aparece, só que você tem medo de finalizar. Então, falta um pouco de coragem, né? Falta um pouco de coragem. Mas, assim, o Brasil fez um jogo mais tranquilo. Eu senti até os jogadores um pouco mais leves ontem. Tentando alguns dribles, tentando algumas jogadas individuais, coisas que não vinham acontecendo. Claro, o Brasil já está classificado, tem a pressão de ter que ganhar para se classificar. Então o time entra em campo mais leve, já classificado. Tem isso também. Era o Chile. Mas assim, mesmo sendo o Chile mal e tal, mas eu acho que ontem tem algumas coisas a serem consideradas. Por exemplo, o Brasil ontem, quando tinha a bola no pé, trocava passes. Trocava passes envolvendo a defesa chilena. Às vezes um ou outro tentava um chute de longe e tal, mas isso precisa acontecer mais, principalmente quando você pega uma defesa muito fechada, muito postada. Às vezes nem sempre você vai conseguir entrar tocando bola dentro da área. Nem sempre você vai ficar adiantando cruzar a bola na área. Então, às vezes, o jeito, uma solução, ou é uma jogada individual, um drible curto, uma jogada para bagunçar a defesa, ou é um chute de longa distância. Caso contrário, às vezes você não vai conseguir entrar na defesa. Então, isso eu acho que falta o Brasil fazer mais, a seleção brasileira fazer mais. Mas Rafinha fez uma partida boa, o Estevão jogou muita bola. Você pega aí, por exemplo, o próprio Bruno Guimarães, jogou bem o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães sempre foi criticado aqui, eu sempre falei dele também aqui no canal, muita gente já falou, criticou e tal. Ontem ele jogou bem na seleção brasileira, como segundo volante. Ele e o Casimiro ali. O Casimiro não estava numa noite maravilhosa, inclusive ele podia ter sido expulso ali numa jogada, num pisão que ele deu no zagueiro do Chile. Né? Tudo bem que aparentemente foi sem querer e tudo, mas foi um pisão forte. Né? Ele poderia ter sido expulso, então ficou barato o amarelo para ele. Como também, eu acho que o árbitro também manteve o critério, porque num lance anterior, o zagueiro do Chile também pisou um jogador brasileiro e não foi expulso. Ele foi expulso no campo e o VAR chamou, ele considerou e tirou o vermelho e deu o amarelo. Mas acho que também foi muito por isso que o Casemiro não foi expulso, talvez, né? Pelo critério do árbitro, da arbitragem. Mas assim, no geral, o Brasil fez uma partida até que boa, segura. No segundo tempo entra Luiz Henrique, que, o cara não é a primeira vez, e por isso eu vou falar isso aqui, não é a primeira vez. O ano passado ele foi convocado pela seleção brasileira. Ele fez gols nos 2 jogos que ele jogou contra o Chile e eu não lembro se foi contra a Bolívia. Não lembro se foi contra a Bolívia. Acho que não foi contra a Bolívia. Mas ele jogou bem. Ele jogou bem. Nos 2 jogos que ele entrou, ele jogou bem.
né? Na época ele foi convocado, estava no Botafogo, foi convocado junto com o Igor Jesus e tal. E ontem entrou no segundo tempo e entrou bem, mudando o jogo no segundo tempo. O jogo que estava ali meio preocupante, o Brasil meio que vamos, mas não vamos, aquele chove, mas não molha. Entra o Luiz Henrique no jogo, muda o jeito do Brasil jogar, melhora a seleção brasileira. E aí tem algumas coisas que eu preciso falar aqui. Roteiro, às vezes, é uma coisa interessante, né? O Paquetá, que entrou ontem no segundo tempo, passou por uma situação embaraçosa durante 2 anos aí, sendo acusado de envolvimento com apostas esportivas, manipulação de resultados, etc. e outra coisa e tal. Ficou 2 anos passando por isso. Vai ser julgado, inclusive muita gente cravando, vai ser, muito provável ele vai ser condenado, vai ser bandeira do futebol, etc. e tal. Foi absolvido. Nessa que ele foi absolvido, ele conseguiu voltar à seleção brasileira. Eu, inclusive, no dia da convocação, até acho que eu falei aqui, que eu não era muito a favor do Paquetá na seleção agora. Agora, não. Eu não era muito a favor na convocação, da convocação dele agora. Mas ele foi. E praticamente, com menos de 1 minuto em campo, ele começa a jogada, dá a bola no Luiz Henrique, o Luiz Henrique faz uma jogadaça e lança na medida para o Paquetá fazer o segundo gol do Brasil. Depois ainda teve o gol do Bruno Guimarães, uma outra jogada do Luiz Henrique, que, cara, esse cara tem que ser convocado. Se é titular ou não, ele vai brigar pela posição dele, mas esse cara tem que ser mais convocado nas próximas convocações. Então o Brasil ontem fez uma partida segura, dentro do que poderia fazer, fez. Claro que ainda não dá pra gente dizer, nossa, o Brasil tá jogando o fino da bola. Não tá. Não tá. Porque o Ancelotti chegou outro dia e não vai fazer nada em 3 meses, tendo pouco tempo para treinar, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Ele pode mexer uma coisa aqui, outra ali, testar, dar instrução, mas eu gostei da seleção brasileira ontem, bastante ofensiva no primeiro tempo, tentando as jogadas, no segundo tempo também, né? O ritmo só aumentou, principalmente com a entrada do Luiz Henrique. Próximo compromisso da seleção brasileira é contra a Bolívia. O jogo vale para a Bolívia, mas não para o Brasil. É um amistoso para o Brasil, jogar na altitude lá alto, 4.000 metros de altura, é alto pra caramba, é alto pra cacete. Mas os caras vão lá, terça-feira, né? Vamos ver se o Ancelotti, o senhor tá bem de saúde, né, pra subir lá. Pelo amor de Deus, Ancelotti, não vai dar trabalho pra nós não, senhor. Não deixa nós preocupado não, senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, então, terça-feira, 8h30 da noite, Bolívia e Brasil, e na quarta a gente vai estar aqui analisando de novo o jogo da seleção brasileira. Porque agora, cada jogo, por mais que sejam testes, por mais que sejam amistosos, né, praticamente, não vale tanta coisa para o Brasil, mas para a seleção vale sim. Teoricamente não valeria, mas na prática vale para fazer alguns ajustes, alguns testes. São muito poucos os jogos que a seleção tem antes da Copa do Mundo, né? Antes da Copa do Mundo. Então, vamos acompanhar cada jogo da seleção brasileira por aqui, porque a Copa vem aí no meio do ano que vem. Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação. E até o próximo conteúdo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus.